Olá, boa tarde. Hoje nós iremos apresentar sobre o protocolo ASI Interface. O grupo é composto por Cauê da Silva, Eduardo Caíque, João Felipe e Ludmila. Então, vou introduzir um pouco o que é a rede AS Interface. Ela foi inicialmente desenvolvida por um conjunto de empresas alemãs e suíças, liderada pela Siemens, para ser uma rede simples e eficiente para a interligação de sensores e atuadores discretos aos controladores. Ela é uma rede de comunicação aberta que permite a transmissão de dados digitais e analógicos para controle de processo, e também sistemas instrumentados de segurança. E na foto ao lado aí, podemos observar que tem três níveis. Na foto ao lado, podemos observar que tem três níveis. O primeiro, que é o nível de campo, que tem atuadores e sensores. O segundo nível, de controle de processo. E o terceiro nível, de supervisão. Agora irei comparar com o modelo ISO-OSI. A aplicação no modelo ISO-OSI fornece um serviço de rede ao usuário. E no AS interfaces, mensagens, ciclos, perfis e endereçamento automático. A apresentação do modelo ISO-OSI transforma de formatos de rede para o usuário. A seção liga e desliga as conexões, o transporte e preparação do dado para a interface do transporte, a rede, endereços e rotas, o enlace, estruturação, frame e proteção de erros. Já no S, interface, telegrama, bit de início, fim, paridade e erros. No físico, são conexões elétricas para a transmissão de informação. Já no S, interfaces, cabo, alimentação, APM, desacoplamento de dados. Agora irei falar um pouco das características técnicas. A topologia é a estrutura em árvore. O meio físico são um cabo não blindado com 2 fios para dados de energia. O comprimento máximo que um cabo pode ter é até 100 metros. O número de dispositivos escravos que podem ter são 31. O número de pontos até 4 sensores e 4 atuadores por escravos. O endereçamento. Cada escravo possui um endereço determinado. O endereço é definido pelo mestre ou ferramenta de programação. E as mensagens são feitas a partir do mestre que passa. A mensagem parte do mestre para um endereço único com resposta imediata do escravo. O bitrate transmite 4 bits, ou seja, 4 mensagens, e todos os escravos são chamados sequencialmente pelo mestre e recebem 4 bits de dados. Cada escravo corresponde imediatamente a um 4 bits de escravo. O tempo de ciclo com 31 escravos são 5 milissegundos. A detecção de erros são feitas Detecção de erros. As mensagens incorretas são identificadas e retransmitidas. O serviço do mestre. Ele serve para inicializar a rede, identificar os participantes, definição assíncrona dos parâmetros para os escravos, diagnóstico do barramento dos escravos, mensagens de erros para o computador host, e definição de endereços em escravos substituídos. A operação do mestre realiza polling, ciclo de todos os participantes e realiza a transmissão clínica de dados para o computador ou para o escravo. Então, eu vou falar sobre os tipos de dispositivos. Nós temos os mestres, né, o CLP, o PC, os gateways, que eles vão ser usados para fazer as conversões do protocolo, os módulos de entrada e saída, sensores, atuadores, sistemas integrados nele, a fonte de alimentação específica para um protocolo e os acessórios, eles vão ajudar na instalação e na manutenção. Então, eu vou falar sobre a topologia, que é basicamente a arquitetura da rede. As topologias, elas são flexíveis, né? Elas permitem diminuir custos de cabeamento, tanto em máquinas ou em processos. Elas são muito robustas, então elas proporcionam uma grande flexibilidade ao se implementarem em várias topologias. Tanto a linha quanto a estrela, a árvore ou qualquer outra combinação dessas topologias, elas podem ser implementadas, as ramificações dela não oneram os custos, elas não necessitam de resistores de terminação e elas também podem ser facilmente estendidas. Eu sou o Eduardo e eu vou falar um pouco sobre o meio físico do protocolo ASI Interface. O cabo flat amarelo possui uma forma geométrica padrão desenhada para evitar a invasão de polaridade,
quando empregado com os conectores tipo vampiro, como mostra na imagem esquerda do slide. Já o cabo redondo, com secção transversal de 8 mm de diâmetro, está apto às conexões como prensa, cabos de segurança intrínseca, presença de atmosfera explosiva, como mostra a imagem no lado direito. Agora eu vou falar um pouco sobre os conectores. Aqui eu trouxe duas imagens de conectores, que vocês podem ver. Os conectores geralmente é usado pelos provedores de internet para conectar a rede local da casa com a internet. É aquele cabo que liga no seu roteador. Agora eu vou falar sobre os repetidores. Aqui eu trouxe uma imagem, como vocês podem ver. Um repetidor, como o nome diz, serve para repetir o sinal sem fio de uma rede doméstica. O repetidor recebe o sinal gerado pelo roteador e o amplifica, fazendo com que a rede alcance uma área maior do que aquela que seria possível sem o uso do aparelho. Agora eu vou falar sobre a fonte e o expansor da fonte. A gente pode ver a fonte aqui, ela de verde na imagem aqui, bem no começo, e o expansor de fonte ao lado. Fontes de alimentação indicadas especialmente para a rede AC interface possui proteção contra curto, sobrecarga e indicação de falha via LED bicolor. Deve ser utilizada em conjunto com o módulo expansor de fonte AC-KD-EF, que possui os indutores necessários para fazer a modulação de rede. O expansor permite que com uma única fonte de alimentação AC interface possa servir para todos os trechos da rede onde são utilizados os repetidores de rede, mesmo quando a rede possui 3 trechos. Outra grande vantagem do expansor de fonte é permitir que uma única fonte de alimentação em uma rede com repetidores possa ser instalada em painel junto com o gateway, facilitando a manutenção, pois os equipamentos ficam centralizados. Agora eu vou falar sobre os gateways. Os gateways permitem transmitir dados digitais e analógicos que foram lidos remotamente dos escravos AC para um controlador e definir os sinais de saída desse controlador para os atuadores que estão conectados no bus do sistema. Agora eu vou falar um pouco sobre os derivadores. Os derivadores fornecem de maneira simples e segura a distribuição da rede AC interface para até 8 equipamentos, sendo confeccionada em uma caixa com bornes internos para conexão das derivações e que permite montagem em campo com grau de proteção IP67. Agora eu vou falar sobre a redundância no protocolo AC interface. A redundância não é muito comum em redes AC, por se tratar de uma rede na qual predomina a comunicação discreta e também devido à sua robustez, determinismo e simplicidade. Contudo, a redundância pode ser feita ao nível de mestres e fontes de alimentação. É possível em uma rede se ter um mestre redundante que permanece em modo de monitoramento e ao perceber uma falha ou falta de comunicação do mestre ativo, assumirá o controle da rede. Em relação à fonte de alimentação, isso também é possível usando um Power Extender. Uma mensagem do sistema ASI se constitui por 4 processos bem determinados. No primeiro processo, o mestre, a cabeça da operação, recebe dados e os calcula. A partir desses, os executa e encaminha ordens para seus escravos. O segundo é o processo em que ocorre a transferência de dados do mestre até o escravo, parando o mestre durante o processo. O terceiro é a resposta do escravo, na qual analisa os dados recebidos e se prepara para realizar a sua ordem. O quarto e último estágio é o estágio na qual o escravo realiza a sua ordem ou fica inoperante, finalizando o processo da mensagem. Bom, e como é constituída uma mensagem? Uma mensagem sempre começa com ST, ou o Start Bit, que é o início da requisição do mestre. Depois vai para o CB, o bit de controle. Quando o CB está igual a 0, significa uma transmissão de dados,
ou quando CB está igual a 1, é uma transmissão de comando. Do A4 ao A0 são os bits de endereço, enquanto 31 endereços básicos. E do I3 ao I0 são bits de informações. O PB é o bit de paridade, que indica a integridade da mensagem, e o EB é o end bit, que indica o fim da requisição do mestre. Enquanto a mensagem escravo tem o ST, que é o start bit, continua tendo o ST. Tem o I3 ao I0 de bit de informações e o PB, bit de paridade, com o EB no final, encerrando a mensagem do escravo. Bom, e os benefícios de se usar o sistema ASI são muitos. Como? É muito otimizado para a conexão de sensores e atodores. Tem um custo de eficiente operação até em condições ambientes esferas. É confiável e seguro em diversas situações. Tem capacidade para tempo real, aplicação em diversas situações, quase universal, fácil de instalação e fácil de expansão. Tem abertura de múltiplos para níveis hierárquicos superiores da rede também, e é protegido contra interferências eletromagnéticas. Os benefícios adicionais são que evita automaticamente erros de ligação, estende a capacidade de ASF sem troca de loteamento, expande a rede em qualquer tempo, em qualquer ponto, permite instalação por pessoal pouco qualificado e é pré-montagem de sistemas na fábrica em vez do local. E esse foi o trabalho sobre o protocolo ASI interface. Aqui está as referências bibliográficas que a gente utilizou e muito obrigado por assistir.